Vamos lá, então. Olá, pessoal. Estamos aqui, então, para o lançamento do 35º Panorama do Mercado Imobiliário. Então, são 35 anos de acompanhamento desse mercado, onde nós trazemos dados, como diz o pessoal da estatística, os dados são muito mais do que fatos e números, porque eles nos permitem ter um norte, uma direção do que a gente deve seguir. Se o mercado deu certo, o que deu errado, quais as preferências dos nossos clientes, para que as empresas busquem se estabelecer ou manter uma vantagem competitiva, e uma análise de dados é essencial para isso. Ela permite um sucesso mais contínuo. Então, é isso que o Panorama vai apresentar para vocês, uma referência de 2024 e algumas perspectivas para 2025. O que eu gostaria, assim, de dar uma palhinha, de antecipar? A gente teve uma grande elevação no preço médio do metro quadrado dos imóveis residenciais para locação. E então locar está mais caro, né? A gente conseguiu perceber isso. As enchentes, elas prejudicaram muito as vendas, locações, e também ela influenciou a inadimplência do ano passado. As vendas e as locações ficaram abaixo de 2023. E também houve uma alteração no preço dos imóveis em razão das enchentes. Mas isso, o pessoal da área de estatística fez um estudo especial para poder apresentar essas informações. Nós temos inscritos aqui, só gostaria de registrar 7 cidades do nosso estado e um participante do Canadá. Então, interessado aqui no mercado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é um grande êxito do trabalho que a nossa equipe da área de economia e estatística faz. A Lucinelli, que é a economista-chefe, e a Bruna, que é a nossa estatística, trabalham diuturnamente nesses dados para poder montar esse relatório tão bem feito, com informações tão importantes para o nosso dia a dia. Então, agora eu passo para as meninas a apresentação do panorama. Espero que vocês façam um bom proveito. Esse material completo ele vai estar disponível na aba de associado. Então, depois, quem se interessar em ter esse material até para disseminar para a sua equipe, acessa, baixa, lê com mais calma, e a equipe fica à disposição para as dúvidas que surgirem e sugestões que vocês queiram nos passar também. Então, uma ótima apresentação. Meninas, agora é com vocês. Obrigada, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Então, só ressaltando o que a nossa gerente Carolina mencionou, não são somente dados, é inteligência de mercado. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Quais foram os fatores que levaram a esse resultado? Então, nós iniciaremos primeiro mostrando os dados de locação, venda e inadimplência, e depois iremos para os nossos estudos especiais. A Bruna iniciará a nossa parte de pesquisas. Vou abrir aqui o compartilhamento. Todos veem a apresentação? Sim. Okay. Pode começar. Saudações a todos. É uma honra estar aqui compartilhando este momento de muito conhecimento para todos nós, né? Então, eu vou iniciar o panorama do mercado imobiliário em relação ao ano de 2024. Fazendo, então, uma breve introdução, né, sobre a abrangência. No mês de dezembro de 2024, o nosso cadastro aqui do Secov verificou que o segmento de atividade imobiliária compreendia 6.941 empresas, uma área de abrangência de 412 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Desse todo, 33% das empresas estão aqui em Porto Alegre, aqui na capital, e as demais estão no interior do estado. Essas empresas cadastradas, elas atuavam tanto no mercado de vendas, comercialização, quanto também no de locação de imóveis. E ainda assessoravam 18.816 dos aproximadamente 33.943 condomínios. Então, assim como a Lucinelli comentou, aqui no Panorama a gente vai apresentar os principais resultados relativos das nossas pesquisas e também de alguns estudos que obtivemos aqui. Iniciando pelo mercado de locação, então, mais específico, a pesquisa de ofertas de imóveis disponíveis. Bom, todo mês, mensalmente, nós disponibilizamos pesquisas de vendas, de locação, alugados, e essa pesquisa de locação ela é feita a partir de amostragem,
dos imóveis ofertados para locação. Então, fazendo um comparativo do estoque amostral médio de ofertas, no ano de 2024, quanto à amostra média total de ofertas, obtivemos uma queda de 12,47% em relação ao ano de 2023. E, relatando, então, os imóveis residenciais, a categoria residencial, houve uma queda de 28,93%, e nos comerciais, uma queda de 2,81%. Já comparando em 5 anos, que foi comparando de 2024 versus 2019, houve uma queda de 7% na amostra média total de ofertas, e nos residenciais, houve também uma diminuição de 40,23%, e nos comerciais já obtivemos um comportamento contrário, com um acréscimo de 20,99% no estoque amostral médio de ofertas. Notando, então, a distribuição por bairros. Aqui nesse mapa, nós temos alguns bairros destacados na cor laranja, vermelho e azul, e somente esses bairros, nessas cores, eles representam cerca de 70,36% no mês de dezembro de 2024. E também podemos notar nesse mesmo período que aproximadamente 1 em cada 3 imóveis deste estudo eles estão localizados no Centro Histórico, Petrópolis, Menino Deus, Floresta ou no bairro Moinhos de Vento, pois juntos eles detiveram 36,24% dos imóveis anunciados na amostra. E focando somente no centro histórico, a gente pode ver que o centro histórico ele concentra 17,75% delas, sendo estas 79,53% imóveis comerciais e 12,14% residenciais. Quanto ao preço médio do metro quadrado por tipo aqui na capital, os imóveis residenciais ofertados para locação em Porto Alegre, ele apresentou um aumento de 17,67% no ano de 2024, que é um destaque, assim como nossa gerente Carolina comentou. E nos comerciais, a variação, ela apresentou uma queda de 0,14%. Nesse mesmo período, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, ele variou 6,54%, ou seja, 9,72 pontos percentuais acima do ano de 2023, e o IPCA, ele oscilou em 4,83%. Na tabelinha ao lado, onde temos a variação de dezembro de 2023 comparado com dezembro de 2024, nós podemos notar que esses imóveis aqui residenciais destacados, JK, apartamento de 1, 2 e 3 dormitórios, mobiliados, só eles apresentaram uma variação acima de 9%. Quanto ao preço médio do metro quadrado por bairro. Aqui nós fizemos 2 gráficos, né? Os bairros com maiores e menores preços médios do metro quadrado, dos imóveis residenciais. Então, aqui os 5 maiores ficou Santa Cecília, Auxiliadora, Rio Branco, Três Figueiras e Praia de Belas. E os 5 menores ficou Jardim Itu-Sabará, Jardim Leopoldina, Sarandi, Rubem Berta e o bairro Navegantes. Bom, aqui um adendo, né? Que o bairro Santa Cecília, Auxiliadora, eles tiveram ofertas de lofts e estúdios em construções novas. Isso faz com que o preço também fique mais elevado. E uma observação é que ali a gente tem Jardim Itu mais Sabará. A gente sabe que são bairros, são 2 bairros diferentes, porém muitos anunciantes eles acabam colocando como Jardim Itu Sabará. Então aqui a gente também acaba utilizando dessa forma no campo bairro. Em dezembro de 2023, o preço médio do metro quadrado, considerando todos os bairros aqui na capital, ficou em R$ 27,00. E em dezembro de 2024, esse preço subiu para R$ 37,53. Considerando os comerciais por bairro, aqui a gente utilizou salas, lojas e casas comerciais, que são os tipos mais frequentes, e separamos em 3 categorias: imóveis até 50 metros quadrados, que no ranking ficou o primeiro bairro como bairro Cristal, São Sebastião, Praia de Belas, Teresópolis, Boa Vista. Nos imóveis de 50 a 200 metros quadrados, o ranking ficou inicialmente com Três Figueiras, seguido do Bela Vista, Chácara das Pedras, Cristal e o Praia de Belas. E nos imóveis acima de 200 metros quadrados, ficou Três Figueiras, Bela Vista, Boa Vista, Praia de Belas e o bairro Anchieta. E o preço médio do metro quadrado dos comerciais na capital, considerando todas as metragens, ficou em 37,41. Passando, então, para a locação, na velocidade de locação.
Bom, a velocidade de locação é uma relação dos imóveis alugados com os ofertados, na qual a gente consegue estimar o tempo médio de disponibilidade dos imóveis aqui na capital. A amostra média disponível, então, no ano de 2024, ela teve uma queda de 14.786, ela foi para 12.942, e a estimativa de alugados, ela se manteve estável, ou seja, em 2023 ela era 1.012, em 2024 ela ficou em 1.008. A evolução da velocidade de locação em Porto Alegre em meses, a gente analisou de 2014 a 2024, e em 2023, aproximadamente, ficou em 15 meses o tempo de disponibilidade do imóvel aqui na capital. E em 2024, esse valor passou para 13 meses, ou seja, 13 meses para girar todo o estoque. Quanto à inadimplência de aluguéis, então, aqui em Porto Alegre. Bom, aqui a gente também separa a inadimplência total em com ação de despesa e sem ação de despejo. E a inadimplência total, ela também teve um aumento em relação a 2023. De 1,87%, ela foi para 2,26%. E considerando mês a mês, a gente pode ver que o mês de maio, né, com a catástrofe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital, afetou bastante essa inadimplência, ou seja, o mês de maio teve inadimplência de 3,21%, seguindo do mês de junho, que foi 2,51%, que foram os maiores índices do ano. Então, apesar da moradia ser uma das contas prioritárias, né, a serem pagas, as enchentes que prejudicaram, que assolaram a capital, elas também prejudicaram esse pagamento. Quanto aos contratos novos, que são os nossos imóveis alugados, a gente fez 2 gráficos. O primeiro gráfico, ele mostra a quantidade amostral média dos alugados desde o ano de 2019 até o ano de 2024, e o segundo gráfico ele mostra os meses de junho a dezembro. Junho a dezembro porque são pós-enchente, né? Que a enchente aconteceu em maio, então a gente fez essa análise para ver como se comportou o mercado após a enchente. Então, a gente pode ver que ali o quadro em vermelhinho são os anos referentes quando aconteceu a pandemia, e os quadros em preto são os pós-enchentes, que foi o ano de 2024. E podemos ver que ali de junho a dezembro, o ano de 2024, ele teve um leve aumento em relação a junho a dezembro de 2023. Contudo, essa retomada ela não foi suficiente, né, para essa movimentação ela não foi suficiente para 2024 superar o ano todo de 2023. A gente pode ver no primeiro gráfico ali que houve uma queda de 0,40%. E considerando as categorias, podemos notar, a gente notou que o apartamento de 3 dormitórios foi o residencial que teve a maior redução, 5,67% de queda, e na comercial as salas tiveram uma elevação de quase 26%. Comparando, então, os apartamentos de 1 e 2 dormitórios aqui na capital, vendo o aluguel médio ofertado com o aluguel médio contratado. Bom, ali no gráfico em si, a gente já pode ver que os aluguéis contratados eles ficaram abaixo da oferta estoque. E no apartamento de 1 dormitório, essa queda foi de 1,86%, e nos apartamentos de 2 dormitórios foram inferiores em 5,57%. Vendo as estimativas da locação dos imóveis aqui na capital, os resultados de 2024. O número estimado de imóveis alugados foi de 12.099. Desse número, representavam os imóveis comerciais 13,67% e os residenciais 84,96%. Os principais tipos dos residenciais, então, foram JK, apartamento de 1, de 2 e de 3 dormitórios. Só eles já totalizam mais de 91%. E nos comerciais, os principais são sala e lojas, que somente eles também já apresentam acima de 87%. Quanto aos bairros, a gente fez aqui um top 5 com o maior percentual de imóveis residenciais alugados e os comerciais alugados. Os residenciais, então, a gente teve como ranking, em primeiro lugar, o Centro Histórico, seguido do Petrópolis, Partenon, Cidade Baixa e Menino Deus. E nos comerciais também teve o Centro Histórico primeiro, Petrópolis em segundo, Menino Deus, Auxiliadora e Floresta. Aqui a gente também tem o nosso dashboard, com a pesquisa de alugados na nossa área restrita, onde contém todos os anos todas as informações mais detalhadas dessa pesquisa de alugados. Iniciando, então, no mercado de vendas, no mercado de comercialização pelo ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, que é um tributo de competência municipal que incide diretamente sobre a venda dos imóveis.
Aqui, então, no nosso setor de inteligência de mercado do Secov, a gente acompanha mensalmente essa movimentação do imposto na cidade de Porto Alegre e também na cidade de Canoas. Iniciando por Porto Alegre, então, a gente pôde ver, a gente fez um gráfico vendo a quantidade de guias pagas desde o ano de 2014 até o ano de 2024, e podemos notar que em 2023 obtivemos uma quantidade de guia de 33.532, e em 2024, 32.311, isso sendo uma queda de 3,64%. E o mês de maio ele teve uma grande influência nessa variação. O valor arrecadado no ano de 2024 com o ITBI foi 361 milhões, sendo o ticket médio por guia de R$ 11.178. Os bairros com maior e menores tickets, ou seja, onde se vendeu os imóveis mais caros e os mais baratos. Os mais caros foram no Jardim Europa, Belém Novo, Três Figueiras, Vila Assunção e Jardim Isabel. E os mais baratos ficou no bairro Costa e Silva, Humaitá, Jardim Leopoldina, Restinga e Rubem Berta. Os bairros com maior quantidade de transações no ano de 2024. O primeiro bairro ficou com o bairro Petrópolis, com 2.167 total de guias, seguido do Menino Deus, Centro Histórico, Rio Branco, Partenon, Sarandi, Moinhos de Vento, Cristo Redentor, Passos da Areia e Monte Serra. Já na cidade de Canoas, também fizemos essa mesma análise desde o ano de 2015 ao ano de 2024. Obtivemos uma queda também em relação a 2023, porém uma queda mais expressiva. Ou seja, de 7.292 guias, fomos para 6.260, uma queda de 14,15%. Ou seja, em toda essa série, esse foi o pior ano de vendas na cidade de Canoas. Então, a gente analisou mês a mês no ano de 2024. Podemos notar que o mês de maio foi um mês bem expressivo nessa queda, ou seja, 55,86%. Contudo, já vimos que em julho, agosto e setembro foi quando já começou a se recuperar, né, o ano em Canoas, e foi onde que tivemos a maior quantidade de guias do ITBI. Partindo para os imóveis usados, então, a oferta de imóveis usados disponíveis e comparando o estoque amostral médio das ofertas, analisando no ano de 2024. A amostra média total de ofertas ela teve um aumento de 4,12% em relação à média de 2023. E, considerando as categorias residenciais e comerciais, os residenciais apresentaram um acréscimo de 2,10% e os comerciais um acréscimo de 10,44%. Já em 5 anos, no período analisado de 2024 versus 2019, a amostra média total ela decaiu 19,40%, sendo os residenciais diminuiu 25,61%, e o comercial que também teve um comportamento contrário, ele aumentou em 38,47%. Analisando a distribuição por bairros, no mês de dezembro de 2024, os 5 bairros com a maior participação no número de ofertas foi o bairro Centro Histórico, Tristeza, Petrópolis, Sarandi e o bairro Menino Deus, ou seja, só nestes concentrou 23,39% dos imóveis usados disponíveis para venda, e o Centro Histórico concentrou 6%, sendo dessas 39,15% são de imóveis comerciais e 56,74% de imóveis residenciais. Quanto o preço médio do metro quadrado por tipo. Aqui na venda, a gente considerou os imóveis residenciais usados ofertados. Ele apresentou uma elevação nominal de 3,52%, e os imóveis comerciais, a variação anual acumulada ficou com uma queda, né, de 1,21%. E nesse mesmo período, o INCC, que é o Índice Nacional de Custos de Construção, ele foi de 6,34%, e o IPCA fechou o ano em 4,83%. Analisando, então, a tabela ao lado, onde a gente tem alguns tipos de residenciais comerciais, a gente pôde analisar que os mobiliários se destacou com um aumento de 10,71%. Nesses 2 gráficos, então, a gente fez por bairros, né? A gente tem os bairros com maiores e menores preços médios metro quadrado dos imóveis residenciais usados. E os 5 maiores ficou Jardim Europa, Três Figueiras, Boa Vista, Monte Serra e Moinhos de Vento. E os 5 menores, Campo Novo, Parque Santa Fé, Serraria, Restinga e Rubem Berta. O preço médio do metro quadrado, considerando todos os bairros na capital,
Em dezembro de 2023, ele era 4.852, e em dezembro de 2024, ele ficou em 5.071. Considerando aqui os comerciais, o preço médio do metro quadrado dos comerciais, também considerando salas, lojas e casas comerciais, e dividindo por metro quadrado, os imóveis até 50 metros quadrados, ficou o bairro Santana, Cristal, Tristeza, Bonfim e o Menino Deus. Os imóveis de 50 a 200 metros quadrados, o ranking ficou inicialmente com o Moinhos de Vento, seguido do Menino Deus, Santana, Rio Branco e o Auxiliadora. E os imóveis acima de 200 metros quadrados, a gente obtivemos o Centro Histórico e a Cidade Baixa. O preço médio do metro quadrado comercial aqui em Porto Alegre, considerando todas as metragens, ela ficou em R$ 5.289,67. Analisando a rentabilidade do investimento dos imóveis. Aqui a gente utilizou os apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, e o apartamento de 1 dormitório foi o que teve a maior rentabilidade acumulada, com 7,49%, seguido do apartamento de 2 dormitórios, com 7,19%, e o apartamento de 3 dormitórios, com 6,38%. A rentabilidade ela é dada pela relação do preço de venda e do preço de locação. E então aqui a gente analisou os 3 tipos de imóveis dos anos de 2022, 2023 e 2024. E a gente pôde analisar que o ano de 2024 ele ficou melhor, deu melhor resultado do que os anos anteriores. E isso também vale ressaltar, né, que além da rentabilidade do aluguel, ao longo do ano também há a valorização do imóvel em si. Na parte de condomínios, considerando, então, os registros das entidades em dezembro de 2024, a quantidade de condomínios no Rio Grande do Sul era de 33.943, sendo 14.815 aqui na capital e 19.128 no interior do estado, abrangendo os 412 municípios da jurisdição do Sicov. E estima-se, então, que aqui em Porto Alegre os condomínios eles possuem 453.171 economias. Dentre as economias contabilizadas para a moradia, essas seriam ocupadas por 70,13% da população da capital. E dos 33.943 condomínios da jurisdição do Secov, 18.816 eles são assessorados por empresas do setor, o que representa 55,43%, e na capital esse percentual chega a 72,47%. Esses 2 percentual de condomínios administrados, ele teve um leve aumento em relação ao ano de 2023. O total de condomínios, então, ele é de 14.815, sendo 67,8% residencial, 4,5% comercial e 6,9% mistos, e os que não informaram ficou em 20,8%. E no ranking a gente tem que o bairro Petrópolis é onde se concentra a maior quantidade de condomínios aqui em Porto Alegre, seguindo do bairro Centro Histórico, Rio Branco, Menino Deus e o bairro Santana. Partindo para a inadimplência de condomínios. Aqui também a gente divide por períodos, né? Até 29 dias, de 30 a 60 dias e mais de 60 dias, e o total de inadimplência de condomínios. Podemos ver que também houve um aumento dessa inadimplência, de 15,41% no ano de 2023, ficou em 17,15% no ano de 2024, e aonde há essa maior inadimplência é no período de mais de 60 dias, onde obtivemos em 2023 7,12%, em 2024 8,93%. O percentual médio de ações na justiça foi de 0,30%, e por isso a gente pode notar que o condômino inadimplente ele continua preferindo liquidar, dando prioridade a dívidas com maiores encargos, porém ele tem um cuidado de evitar a cobrança condominal na esfera judicial. A situação habitacional. Conforme o IBGE, no censo de 2022, que foi divulgado, a população do Rio Grande do Sul estava em 10.882.965, com uma taxa de crescimento anual de 0,15%. A região metropolitana continha com 4.018.915 pessoas, com uma taxa de crescimento anual de 0,13%, e a capital, Porto Alegre, a população residente era de 1.332.845. Porém, aqui a gente teve uma taxa de crescimento negativa, ou seja, há menos pessoas vivendo aqui em Porto Alegre do que havia em 12 anos atrás, que foi o último censo divulgado, no censo de 2010. Bom, agora ficar um pouco para mim essa parte. A gente primeiro vai falar um pouquinho do cenário macro,
como é que funcionou a poupança, os financiamentos no Brasil e também no Rio Grande do Sul, e depois falaremos dos nossos estudos especiais. Então, começando pelo poupança e financiamentos imobiliários, esses financiamentos pelo SBPE. Então, por que é importante acompanhar a poupança? O Conselho Monetário Nacional, ele estipulou que 65% da poupança, no mínimo, desses recursos, devem ser destinados a operações do setor imobiliário, ou seja, para empréstimo. Quando a gente tem uma captação líquida positiva, ou seja, quando tem mais depósito do que retiradas nessa poupança, sobra mais dinheiro, tem mais dinheiro para ser disponibilizado para financiamento imobiliário. Quando ocorre o contrário, ou seja, quando a poupança sofre retração e os depósitos são superiores aos depósitos, há uma tendência de se restringir o crédito. Então, o que aconteceu? Pelo 4º ano consecutivo, a caderneta de poupança registrou mais saques do que depósitos. E por que isso aconteceu? No ano de 2024, a Selic, que já estava alta, ela subiu mais ainda. E uma das consequências disso é que a poupança ela perde competitividade, ou seja, outros investimentos se tornam mais atrativos que a poupança. E quem investe na poupança prefere tirar o dinheiro dali e colocar em outros investimentos mais rentáveis. Uma outra situação também, em 2024, nós tivemos uma inflação alta. O que é a inflação? A inflação ela come o nosso dinheiro, ela diminui o nosso poder de compra. Nós compramos as mesmas coisas gastando mais dinheiro. Aí sobra menos dinheiro para as pessoas colocarem também na poupança, economizarem. Com relação aos financiamentos, ele é essencial para o mercado imobiliário. Nós sabemos que poucas pessoas conseguem comprar um imóvel à vista e vão recorrer a um financiamento imobiliário para ter a tão sonhada casa própria. Essa Selic alta também impacta nesses financiamentos, que embora não seja diretamente proporcional, ou seja, não vai ser o total da Selic para os financiamentos imobiliários, mas ela acaba impactando, ou seja, os juros para o financiamento imobiliário acabam subindo, a parcela fica mais cara, fica mais difícil fazer com que essa parcela caiba no bolso para pagar esse financiamento. Então, como a gente falou, né, o ano de 2024 também foi negativo, nós podemos perceber ali pelo primeiro gráfico que nós tivemos muito poucos meses com captação líquida positiva, e esse resultado desses 12 meses teve uma retirada de poupança de 15,5 bilhões. Como nós havia mencionado anteriormente também que tinha uma sequência de 4 anos negativo, essa sequência não ocorria desde 1998, 2001. Porém, lá naquele período, os 4 anos tinha sido quase de 18 bilhões de retirada. E agora, no último período, foram quase 210 bilhões que tem dinheiro a menos na poupança. Então, acende um alerta para o setor justamente por isso. Nós temos menos recursos na poupança que talvez possa restringir, como a gente já viu pelas notícias, que restringiu os financiamentos pelo SBPE. O ano de 2024, nós tivemos uma elevação de 13,70% nos financiamentos pelo SBPE. Aqui pode ter sido porque a gente tinha uma Selic menor do que em 2023, então a Selic vinha baixando ao longo de 2024, e aí por causa da inflação alta, porque a Selic é o contraponto da inflação, quando eu tenho uma inflação alta, eu tenho que subir a Selic para frear esse consumo, para diminuir essa inflação. Então, em 2024, nós tivemos uma média menor que 2023 e possivelmente por isso que tenha tido mais financiamentos imobiliários. Esses dados são da ABCIP, né? É importante citar que é da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, e elas referem-se a recursos da caderneta para construção, aquisição, reforma e compra de material de construção no Brasil. Esses dados eles não envolvem FGTS, ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida não estão nesses dados aqui do SBPE.
Para construção, nós tivemos um aumento maior, 18,24%, e para aquisição, 11,33%. As unidades financiadas, nós tivemos um total de 568.163 unidades em 2024, e é o terceiro melhor resultado em 10 anos. Só perde para 2021 e 2022, onde nós tivemos uma grande quantidade de financiamentos. Esse valor de 2024 é 14%, esse total de unidades financiadas é 14% maior, e os valores financiados foi de 187 bilhões, que representaram 22% de aumento em relação a 2023. Nós também temos com exclusividade o dado do Rio Grande do Sul. As unidades pelo SBPE, que são públicas, disponibilizadas na internet, são apenas do Brasil. Mas a ABCIP nos cedeu gentilmente os dados do Rio Grande do Sul, e nos últimos 3 anos nós percebemos que tem uma queda, ou seja, tem uma tendência decrescente. 2024, nós tivemos um total de 29.293 unidades financiadas pelo SBPE, e esse total é 12% menor do que 2023. Aqui, cabe ressaltar que possivelmente esse dado de 2024 seja em virtude das enchentes, porque nunca tivemos um maio ou junho tão baixo quanto tivemos agora nesse ano de 2024. Quanto aos valores financiados, esse montante de 9 bilhões, ele tem um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, em relação a 2023. Nesse gráfico aqui, ele é muito interessante. Ele mostra as unidades financiadas pelo SBPE e faz uma comparação com a taxa Selic média, para a gente avaliar comportamento. Então, a gente percebe pelo gráfico que eles têm um comportamento inversamente proporcional, ou seja, quando um está maior, o outro está menor, o que mostra claramente o impacto que os juros altos têm nos financiamentos imobiliários pelo SBPE. Então, como eu mencionei anteriormente, taxa de juros alto encarece muito o crédito e prejudica a aquisição e também a construção de imóveis para o setor imobiliário. E o mercado imobiliário, a gente sabe que é um dos pilares da economia, gera emprego, renda, movimenta toda uma cadeia. Agora falaremos dos financiamentos imobiliários pelo FGTS, ou seja, Minha Casa Minha Vida, que está incluído aqui. Os últimos dados disponibilizados são até outubro. Então, nós voltamos essa série lá até 2013, com os dados até outubro também, para nós termos a mesma base comparativa. Então, o total financiado em 2024 foi de 516.207 unidades, é o melhor resultado desde 2016, pela Minha Casa Minha Vida, e o montante financiado foi 38% maior, com 107 bilhões, do que em relação, tendo um aumento de 38% em relação a 2023, que tinha sido quase 78 bilhões. E por que isso aconteceu? Bom, o principal dos motivos foram os incentivos que o governo colocou no programa Minha Casa Minha Vida. Como nós sabemos, o Minha Casa Minha Vida é um dos carros-chefes do governo Lula, então teve vários incentivos nesse programa. Aumentou os subsídios dados às compras desses imóveis pelo Minha Casa Minha Vida, e também foi reajustado o valor máximo da renda bruta das famílias, ou seja, permitiu que mais pessoas pudessem entrar nessas faixas do Minha Casa Minha Vida e adquirir o seu imóvel com uma taxa de juros menor, que tem uma taxa diferenciada. Falando rapidamente do mercado de trabalho, no Brasil, nós tivemos um saldo positivo de quase 1.700.000 novos postos em 2024, que representa 3,72% ao saldo que nós tínhamos lá em dezembro de 2023. Se nós considerarmos toda a cadeia imobiliária, ou seja, construção e atividades imobiliárias, a construção teve um saldo positivo de 110.921 postos, e as atividades imobiliárias, 6.390 novos postos em relação ao ano passado.
Na região sul, tá? A região sul, que é compreendida pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, teve um saldo positivo de quase 298 mil novos postos. Foi a terceira região do Brasil que mais gerou empregos. O destaque da região sul é o Paraná, que gerou 128.012 novos postos de trabalho. Em seguida vem Santa Catarina, com 106.392 novos postos, e o Rio Grande do Sul, 63.551 novos postos. Aqui é importante ressaltar que esse resultado do Rio Grande do Sul teve muito impacto das enchentes. Tá? Se a gente pegar maio e junho, o saldo foi negativo nos postos de trabalho, ou seja, mais de 30 mil pessoas perderam seus empregos e não foi colocado ninguém no lugar. Então, esse saldo seria maior se não fossem as enchentes. Mas, mesmo assim, o Rio Grande do Sul ocupa a 7ª posição entre os 26 estados e o Distrito Federal. Lembrando que, né, o CAGED são só empregos com carteira assinada, ou seja, os registrados formalmente. Com relação às atividades imobiliárias, aqui no nosso estado, nós tivemos um saldo negativo de 113 postos de trabalho, ou seja, teve mais demissões do que admissões. Os principais, o intervalo que mais teve movimentação dos admitidos e demitidos, tiveram a idade de 21 a 30 anos, tá? Ficou nessa faixa etária, e corresponderam a quase 41% das movimentações, como a gente pode ver por esse gráfico azul e vermelho, né? O gráfico azul, os admitidos por faixa etária, e o gráfico vermelho, os demitidos por faixa etária. Nesse gráfico laranja, nós temos o saldo. Então, esse saldo negativo de 113 postos em 2024 foi, coincidentemente, o inverso do que nós tivemos em 2023, que nós tivemos 113 positivo. Ou seja, em dezembro de 2024, nós tínhamos o mesmo estoque que nós tínhamos disponível lá em dezembro de 2022. Os principais admitidos e demitidos, né, os cargos principais, foram auxiliar de escritório, nas atividades imobiliárias, assistente administrativo e faxineiro. Esses três, eles respondem por mais de 50% das movimentações do ano, nas atividades imobiliárias aqui no Rio Grande do Sul. Os admitidos tiveram um salário de R$ 1.846,24, e comparado aos admitidos lá de 2023, um aumento de quase 6%. Aqui é o tempo médio que as pessoas ficam nos seus cargos nas atividades imobiliárias. Separamos aqui por regiões, né? E também temos o total. Esse dado é de RAIS, a RAIS 2023, que é o último dado disponível, onde temos que as pessoas, em média, ficam nos empregos nas atividades imobiliárias 5,3 anos. Onde se fica mais tempo nos empregos é na região metropolitana de Porto Alegre, 5,75 anos, e a menor na noroeste rio-grandense, ou seja, lá em cima, naquele azul meio esverdeado, com 4,86 anos. Os condomínios, agora vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho nos condomínios. Nós tivemos um saldo negativo de 676 postos. Mais um ano que nós temos um resultado negativo no mercado de trabalho para os condomínios. As principais faixas de admitidos e demitidos, de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos, e esses dois intervalos corresponderam a mais de 47% das movimentações. Também aqui no gráfico azul, podemos ver os admitidos por faixa etária, e no gráfico vermelho, os demitidos por faixa etária. No laranja, nós temos o saldo, e nós podemos perceber que, pelo menos nos últimos 5 anos, teve mais demissões nos condomínios, aqui, claro, considerando o KNAI 81.125, que aqui é por classificação econômica, o CAGED, nós tivemos mais demitidos do que admitidos, possivelmente devido às terceirizações. Os principais admitidos e demitidos por ocupação.
faxineiro, porteiro e zelador. Essas 3 ocupações, elas tiveram quase uma movimentação de 50%, né, no decorrer do ano. O salário médio dos admitidos em condomínios foi de R$ 1.763,63, e esse valor é mais ou menos 5% a mais do que os admitidos lá em 2023. Com relação ao tempo médio que as pessoas ficam nos cargos, nos condomínios nós temos um tempo maior que nas atividades imobiliárias. No geral, o estado do Rio Grande do Sul, os funcionários moradores em condomínios ficam 8,6 anos, é um número bem expressivo, um tempo bem expressivo. Onde se fica mais tempo foi na região centro-ocidental rio-grandense, que é a parte cinza ali do gráfico, com 10,43 anos, e a região com menor tempo pertence à região centro-oriental rio-grandense, com 7,25, que é essa parte laranja. Agora vamos para os nossos estudos especiais. Nós fizemos um estudo das enchentes e dos impactos que elas trouxeram para o mercado imobiliário. Claro que, infelizmente, nós não temos os dados de outras cidades para fazer comparação, e por isso a gente fez os dados da capital. Então, o que as enchentes e essa taxa de juros alta está fazendo no nosso mercado imobiliário? É um estudo inédito, realizado aqui pelo setor de inteligência de mercado do Secov, onde a gente analisou os mesmos imóveis, ou seja, se era um apartamento de um dormitório na rua tal, lá em abril, como que estava o preço desse mesmo imóvel, apartamento de um dormitório nessa determinada rua, em dezembro. Então, são exatamente os mesmos imóveis que foram comparados para a gente ter uma maior assertividade com relação de como ficou o preço desses imóveis. São imóveis novos e usados, nesse estudo que foi considerado, e o foco dele foram os imóveis que tiveram redução de preço. Os bairros que nós analisamos foram 39. Esses os mais afetados, os afetados pela enchente, conforme a prefeitura informou no seu site. Então, primeiramente, os resultados de locação. A amostra, ela contemplou quase 5.800 imóveis que estavam disponíveis em abril e continuavam em dezembro. A maioria dessa amostra não teve alteração de preço. O que teve alteração de preço? 6% desses imóveis. Então, 6% dessa amostra teve alteração. E o recuo desse preço foi de quase 20%, foi 19,29%, ou seja, um percentual bem expressivo de redução. O maior impacto, como nós observamos, foi nos imóveis comerciais. 178 tiveram seu preço reduzido, e essa redução foi de quase 20%, ou seja, um número muito expressivo com relação a preço de imóvel para locação. Os principais bairros que tiveram a maior quantidade de redução de preço foram o Centro Histórico, Moinhos de Vento, Praias Belas, Floresta e Menino Deus. Como eu mencionei, os principais foram os comerciais, os residenciais praticamente não teve alteração, ou seja, muito pouco tiveram redução de preço. E isso por quê? Como o imóvel estava vazio, não teve prejuízo para o inquilino. Então, não teve a perda de imóveis. Uma outra coisa, como tem essa restrição de crédito para financiamento, o juro está alto, menos pessoas estão comprando, então a procura por residencial está bastante aquecida aqui na capital. Também a gente percebeu, e a Bruna também comentou, uma grande redução no estoque, ou seja, menos oferta disponível para locação, ao contrário dos comerciais. Os comerciais têm um estoque muito grande e, ao longo dos anos, ele vem aumentando. Os que foram mais impactados pelas águas foram os comerciais, lojas, pavilhões, depósitos, e os residenciais foram as casas e os apartamentos que ficavam no térreo. Com relação à venda, foi analisada uma amostra maior, então, 9.942 unidades que estavam disponíveis em abril e continuavam disponíveis lá em dezembro. Desse, a gente pode perceber, e aqui tem muito impacto também dos juros,
né, da taxa básica de juros, que 16,76% dessa amostra tiveram o seu preço reduzido. Esse recuo foi de aproximadamente 10%, ou seja, os preços desses 16,76% estão 10% menores do que estavam lá em abril de 2024. O número de imóveis residenciais foi de 585, que tiveram redução, e de comercial 182. Os residenciais tiveram um recuo de 9,77% e os comerciais 14,15%. Aqui, novamente, os preços que mais caíram foram dos imóveis comerciais. Os bairros que tiveram a maior quantidade de redução de preço residencial foi Tristeza, Sarandi, Ipanema, Cristal e Menino Deus, e comercial, Centro Histórico, Menino Deus, Cristal, Moinhos de Vento e Sarandi. Então, pode-se dizer, através desse estudo, que as enchentes afetaram principalmente os imóveis comerciais, seja pela destruição completa de negócios, nós sabemos que muitos tiveram que fechar, uma menor circulação de pessoas nas ruas, ou seja, o trem voltou a funcionar somente em dezembro, e mesmo assim ainda não está operando 100%. Então, ficou menos pessoas nas ruas, e a tendência é, quando se tem menos pessoas nas ruas, que diminui o movimento do comércio, tanto para o comércio já existente, porque eu tenho menos clientes potenciais, quanto a possibilidade de abrir um novo negócio nesses imóveis comerciais. Também, né, as taxas de juros elevadas, elas afetam diretamente a aquisição desses imóveis comerciais, e agora nós sabemos que tem nova restrição de crédito, o juro vai subir, então a gente já tem uma taxa de juro alta, a previsão é que agora, no meio do ano, já nós tenhamos uma Selic de 15%, essa Selic de 15% vai ser a maior em 19 anos, então isso é muito preocupante para o nosso mercado imobiliário. Então, como menos pessoas conseguirão comprar o seu imóvel, a tendência é que continue-se estimulando o mercado de locação. Nós também, né, devido à importância da locação, nós fizemos um estudo sobre o aluguel. Como a gente sabe, o aluguel ela é uma importantíssima forma de acesso de moradia para uma fatia muito considerável da população. Então, quem não consegue comprar, vai alugar, porque precisa morar. É um dos pilares também do mercado imobiliário, ele movimenta recursos, pessoas, ela gera empregos e, por outro lado, também proporciona segurança, bem-estar, com um local digno para as pessoas viverem. De acordo com o último censo, dos quase 72 milhões e 500 mil domicílios particulares permanentes no Brasil, pouco mais de 16 milhões eram alugados, ou seja, essas pessoas viviam de aluguel, 22,23%. No Rio Grande do Sul, esse percentual é um pouco menor, 17,93% dos quase 4 milhões e 200 mil domicílios eram alugados. Na capital, esse percentual foi de 20,79% em 2022. Nessas três análises, nós percebemos que houve um aumento na proporção ao longo dos anos, seja por querer mesmo ou por necessidade das pessoas, dos imóveis que são alugados, ou seja, mais pessoas vivendo em domicílios alugados. Agora, com essa questão, né, como eu mencionei anteriormente, taxa de juros alto, nova regra de financiamento, ainda tende a ganhar força essa proporção. Então, possivelmente, no próximo censo, ainda se não tiver um grande investimento em novas moradias, como Minha Casa Minha Vida, esse número de pessoas vivendo em locais alugados irá aumentar. Também, né, o que a gente menciona é que continua tendo, ainda tem resquícios da pandemia. Então, o que aconteceu na pandemia? As pessoas procuraram um local com mais espaço, com maior área verde, seja para as crianças brincarem, seja para fazer um novo escritório. Então, se distanciaram dos grandes centros.
assim, com a volta, principalmente do trabalho presencial, essas pessoas estão tendo que voltar, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que ficou da pandemia é prezar pela qualidade de vida. Então, quanto menos tempo eu fico em deslocamento, melhor qualidade de vida eu vou ter. Então, é o que a gente sabe que acontece também, que muitas pessoas que têm o seu imóvel próprio, numa região mais distante ou que fica distante do trabalho, opta por alugar aquele imóvel dele, que é próprio, mas e locar um novo para morar mais perto do trabalho, ou numa região que oferece melhor segurança. Então, diante desses resultados, nos surgiu a curiosidade: qual cidade que tem a maior proporção de imóveis alugados? Pegamos todas as cidades do Rio Grande do Sul, catalogamos todas, fizemos todo o percentual de imóveis alugados e também quais são aquelas pessoas por faixa etária que viviam nesses imóveis alugados, e nós chegamos ao top 5. Então, a primeira cidade, a cidade que mais proporcionalmente tem imóveis alugados, é Nova Araçá, com 32,19%. Nova Araçá fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital, né? E o tipo predominante em Nova Araçá dos alugados é o tipo casa, 67,24%. E no outro extremo, nós temos Cruz Altense, que é uma região do Alto Uruguai, na parte norte do estado, está a 426 quilômetros da capital. É uma cidade pequena, com 1.635 moradores, esses moradores vivem em 616 domicílios, e desses 616, somente 10 são alugados, e todos eles são do tipo casa. Então, o top 5 das cidades com maior percentual: Nova Araçá, Gramado, Dois Irmãos, Canela e Chuí. E cidades com menor percentual: Floriano Peixoto, 16 de novembro, Coronel Pilar, Coqueiro Baixo e Cruz Altense. Lembrando que nós temos o ranking de todas as cidades disponibilizado nos apêndices do Panorama. Então, basta acessar e consultar a sua cidade. Então, os moradores que tinham na cidade top 5 ali, tem 20 a 39 anos em Nova Araçá, seguido da faixa de 0 a 19 anos. Considerando todas as cidades do Rio Grande do Sul, 48,76% das ocupações alugadas tinham 2 moradores e 41,59% tinham entre moradores de 20 a 39 anos. Então, brevemente falando do perfil do síndico gaúcho, é uma pesquisa tradicional aqui do Secov, nós já fazemos essa pesquisa há anos, e aqui estão alguns destaques da pesquisa de 2024. Os participantes, né? Quem eram esses síndicos? 51% mulheres e 49% homens. Esse percentual, essa diferença percentual entre eles vem diminuindo ao longo do tempo. Há 10 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos muito mais proporcionalmente mulheres síndicas do que homens. A condição desse síndico: 31% síndico externo e 69% síndico morador. Então, aqui é importante frisar que os síndicos externos vêm aumentando também, nós não tínhamos esse número, não era um número percentual tão expressivo há alguns anos atrás. 62% possuem idade acima de 50 anos, tinham boa escolaridade, 67% desses síndicos possuíam de pós-graduação para cima, né, de superior completo para cima. 39% possuíam mais de 10 anos de experiência como síndico, ou seja, ficam bastante tempo no cargo. 92% possuíam uma assessoria imobiliária desse condomínio, ou seja, uma imobiliária administradora. Os serviços das imobiliárias mais valorizados por esses síndicos: agilidade nos retornos solicitados para a imobiliária, facilidade no contato com o consultor e extratos financeiros do condomínio muito claros e explicativos, ou seja, comunicação e transparência. Isso é muito importante para o nosso mercado saber o que o nosso cliente, vamos dizer assim,
espera de uma empresa que assessora condomínios. Tecnologias que esses condomínios mais usam: câmeras em áreas comuns, cerca elétrica e sensores de presença são o top 3. Aqui, um adendo para cerca elétrica, que agora corresponde a 52%, mas há 10 anos atrás esse percentual era de apenas 3%. Então, o que isso significa? Os condomínios estão gastando mais dinheiro com segurança. Os principais problemas condominiais: comportamento, o principal, 54%, animais, 32%, uso de áreas comuns, 27%, segurança, 25%, e o que vem depois de segurança, que não está aqui, mas é inadimplência, que é a saúde financeira do condomínio, que também preocupa muito os síndicos. Então, eu gostaria de agradecer, a gente já vai abrir o espaço para perguntas, mas agradecer muito todas as entidades, todos os parceiros, todas as imobiliárias que nos ajudam fornecendo dados, isso é muito importante para a concretização desse trabalho. Nosso muito obrigada. Sem vocês, isso não seria possível. Aqui está a nossa diretoria, com o nosso presidente Moacir e todos os nossos vice-presidentes. E aqui é a nossa equipe do setor de inteligência de mercado. Como eu mencionei para vocês, não são apenas números, são análises, são o porquê, de onde que veio, como que vai ser a tendência. A gente sempre procura fazer vários... o setor de inteligência ali, sai uma novidade no mercado, algum dado que a gente possa aproveitar. Infelizmente, o setor é muito carente de dados, para conseguir fazer as análises, que o principal é coletar os dados, ter os dados. A gente tendo os dados, a gente consegue fazer várias análises. Nós temos esse projeto para o interior, então acho que alguns já sabem que a gente tem esse projeto de levar essas pesquisas de locação e venda para o interior, porém não é algo muito simples de se fazer, devido à quantidade enorme de dados. Então, só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, por exemplo, movimenta mais de 1 milhão de dados mensais de ofertas para locação e venda. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente espera ter mais dados para mais cidades, poder contribuir, poder fazer ofertas de locação e de venda. Então, só para vocês ficarem tranquilos que a gente está trabalhando nisso, e é o nosso projeto, e vai dar certo da gente conseguir levar pesquisas para mais cidades aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, a gente agradece, a gente está aqui para alguma dúvida que vocês tiverem, e estamos à disposição. Lucinere, nós temos aqui uma colocação no nosso chat. Acho que tu não está vendo por causa que está aberto, mas eu vou ler para ti, pode ser? Pode ser? A Mari Tavares colocou assim: temos que destacar também que no centro histórico teve uma perda de inquilinos em razão da obra do quadrilátero histórico, que apresentou muitos problemas e atrasos. Mari, muito bem colocado. Então, essas obras no centro prejudicaram pessoas, e os principais clientes que se retiraram do centro foram os comerciais. Não sei se tu concorda aí com a gente, mas pelo menos a nossa percepção e a nossa análise aqui, que foram os comerciais. Por quê? Porque como essas obras ficaram, como é que eu vou dizer, com entulhos ali nas ruas, com maquinário, às vezes sem muito acesso, as pessoas não circulavam por ali. Também a gente mencionou a questão dos trens. O trem é importantíssimo, principalmente aqui para a nossa região central. Nós precisamos que pessoas circulem, né? Então, ou seja, nos imóveis comerciais, a gente precisa de clientes. Como teve esse grande afastamento desses clientes, então menos pessoas estavam vindo para o centro, por não ter quem vinha porque precisava trabalhar, ou às vezes pegava uma ou duas condições, levava um tempão para chegar até aqui, não tinha uma facilidade. Então, as pessoas que vinham
para passear, para fazer compras aqui no centro, ficaram muito limitadas. E a gente sabe que um comércio precisa de clientes, né? Ninguém tem tanto dinheiro assim, ainda mais vendo alguns pontos também que tiveram o seu ponto prejudicado, precisaram informar, ninguém tem tanto dinheiro em caixa assim para ficar por muito tempo. Então, possivelmente, isso daí contribuiu muito para o esvaziamento desses locais. O Romero está perguntando: olá, por que o Moinhos entrou como imóvel com redução pela enchente? Romero, como a gente mencionou ali, nós pegamos os bairros que, segundo a prefeitura, foram afetados pela enchente. Alguns em menor, outras em maior proporção. E nisso, Moinhos de Vento estava dentro desses bairros, por isso que a gente considerou ele ali também, tá? Nesse ranking. Talvez pode ter perdido por outro motivo, que não a enchente, ou por esse grande aumento de juros, já que a gente sabe que o Moinhos de Vento tem um valor diferenciado, né? Então, ele, né, não é um dos bairros mais baratos, vamos dizer assim, da capital. Então, talvez também esse aumento dos juros tenha impactado no Moinhos. Mas ele está ali porque ele está naquela lista de 39 bairros que a prefeitura disponibilizou, e nele teve imóveis com redução de preço. Lucinelli, só para contribuir, o bairro Moinhos de Vento foi muito afetado com relação à falta d'água, né? Porque ali na parte do Demar, enfim, eles ficaram, acho que mais de semanas sem água. Então, eu acredito que por isso que a prefeitura tenha considerado. E o último que a gente tem agora ali, a Mari fez um complemento, a Mari Tavares, que colocou: além da perda de inquilinos, muitos imóveis sofreram danos por causa das obras e tornou a situação mais complicada, ainda falando sobre as obras ali no quadrilátero. Isso. Bem isso, Mari, muito bem colocado. Agora ali a gente tem alguns parabéns, o pessoal já parabenizando a nossa equipe, as meninas ali da nossa inteligência de mercado. Não sei se tu tem alguma colocação ainda, Carol. Não, só gostaria de agradecer ao pessoal, enfim, dizer que esse material está à disposição na aba do associado no nosso site, então é só baixar. Quem não é associado, que tem interesse de se associar, nos procure. E também esse material está disponível para venda para quem não pertence ao nosso rol de associados, tá? O departamento de estatística ali, através da inteligência de mercado, também tem outros estudos e pesquisas mensais que também ficam à disposição de todos na área restrita para o associado. Então, queremos agradecer, desejar um ótimo dia para todo mundo. Eu só vou complementar, então, se qualquer dificuldade que o pessoal tenha em acessar o material, pode nos chamar no e-mail ali da Unicecov ou no WhatsApp ali, que a gente pode dar um suporte também. Exatamente, com certeza, nós também ali do departamento estamos à disposição, inclusive ressaltando, como a Bruna mencionou, nós temos o nosso site também na área do associado, os dashboards, tem tanto os imóveis alugados, então pode acompanhar como que aconteceram as locações mês a mês, que bairro que foi alugado, que tipo foi alugado, se foi residencial, comercial, se foi alugado salas, se foi alugado mais apartamento de temos alguns destaques ali, não mencionamos, mas esse ano, por exemplo, no ano de 2024, o Parthenon entrou no top 3 dos imóveis com maior quantidade de imóveis locados por bairro. Então, foi a primeira vez que ele nunca esteve nessa posição. Então, a gente até vai desenvolver um material a respeito. Também temos um dashboard do CAGED, então pode acompanhar a cidade de vocês. Eu quero saber como é que estão os empregos na praia, eu quero saber como é que estão os empregos na serra, consegue filtrar por cidade para ver como que estão os empregos, né, tanto nas atividades imobiliárias quanto nos condomínios, é só entrar e fazer os seus filtros por cidade. Todas as cidades que a gente mencionou nos estudos com relação aos imóveis alugados estão nos apêndices. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente está à disposição do departamento e que todos tenham um bom dia.